o Paquete, espanou, com o Livro, puxa de gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir, Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! O Campeonato Goiano 2016 chegou ao seu final e mais uma linha está escrita na história desta competição que mantém viva a alma do nosso futebol. Após 76 jogos, conferimos mais um título da hegemonia esmeraldina, o segundo consecutivo sobre um time do interior. O importante é que o futebol, através do campeonato estadual, seguiu levando festa para o interior do estado e fomentando a rivalidade sadia entre os clubes da capital. O futebol de Goiás e suas histórias traz tudo o que de mais importante rolou na competição, em que o Goiás Esporte Clube levou o caneco pela 26ª vez. Esperamos e catalogaremos cada capítulo desta eterna jornada. Atenção! Correu! Chutou! E gol! Tá virando linha! Nosso! É nosso! O jogo vai começar e ninguém mais vai nos segurar. O time é de raça, joga junto, é parça, tradição e coração. Cê está escalado aqui no time que é campeão. Com a gente é bola na rede, é só gol de placa, audiência é show, a gente grita gol, 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 gol! Na 730 o seu time
Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Em destaque, no programa de hoje, o Campeonato Goiano de 2016, que pela política do Futebol de Goiás e suas histórias é a 62ª edição. Não é isso, Geliezer Paulo? É verdade, Rafael Bessa, até porque o futebol de Goiás não contabiliza os campeonatos citadinos, né, que informalmente são considerados campeonatos goianos. E o que eram esses campeonatos citadinos, hein, Geliezer? Foram campeonatos patrocinados pela Federação Goiana de Futebol, porém entre equipes de Goiânia, em uma ocasião ou outra, equipes de outras cidades chegaram também a jogar esse campeonato, mas não levavam o nome de campeonato goiano. E aí as edições do Campeonato Goiano começam mais precisamente em 1947. Campeonato Goiano de 2016, João Paulo de Medeiros, que é exemplo da temporada anterior, mais uma vez na final, colocando frente a frente um time da capital contra um time do interior. E é bom lembrar que foram 10 clubes novamente, né? Repetindo praticamente a mesma fórmula. Esse ano tivemos 3 clubes da capital contra 7 do interior, sendo que o Vila Nova foi a grande novidade desse campeonato goiano 2016. Pois então, João Paulo, campeonato goiano de 2016 que foi cercado de muita expectativa. Retorno do Vila Nova à primeira divisão e, aliás, esse Vila Vinícius Tondolo que trazia para o campeonato goiano de 2016 o autor do gol mais bonito do mundo na temporada anterior. Não só ele, como grandes expectativas neste campeonato goiano, não só o Wendel Lira, pelo gol mais bonito de 2015, havia recebido o prêmio, uma badalação, todo mundo em cima, muitas entrevistas, uma movimentação incrível atrás do Wendel Lira, o Vila querendo preservar o jogador, né, evitando algumas entrevistas, dando a ele a oportunidade de treinar e que pudesse recuperar o futebol apresentado no Goianésia em 2015. A cada rodada, um tropeço, um fracasso, poucas oportunidades e ele ainda não conseguiu ser aquele atacante ou corresponder àquela expectativa de que poderia fazer um novo gol mais bonito, quem sabe o gol mais bonito de 2016. Não só o Wendel Lira, como Enderson Moreira também estava de volta no Goiás. Ele que havia sido campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, né, no comando da equipe esmeraldina. Bicampeão goiano em 2012 e 2013. E agora voltava aí para reerguer o Goiás após o rebaixamento. E um outro retorno, o do técnico Wagner Lopes, que também havia feito um grande trabalho na equipe rubro-negra no ano de 2014. Saindo da capital para o interior, chegamos ao craque de Catalão, que manteve a base da temporada de 2015, onde o Leão do Sul havia encontrado no comando de Júlio Sérgio uma certa tranquilidade, pelo menos foi assim, no Campeonato Nacional de 2015. Pelo Itumbiara, jogadores renomados, mais uma vez o tricolor da fronteira apostando em jogadores considerados medalhões. O Anápolis, com um trabalho diferente, chegou a uma final do campeonato goiano após ter com a camisa da Evangélica disputado o campeonato goiano e ganhado a terceira divisão de 2015. Além disso, o Anápolis foi vice-campeão também da divisão de acesso com um time montado para o técnico Ramon Menezes. Na Aparecidense, também manutenção da base da equipe vice-campeã de 2015 e o Azulão do Vale do São Patrício manteve a fórmula do sucesso, Rafael. Nonato, o gordinho artilheiro que pelo terceiro ano consecutivo está sendo o maior goleador
do Goianão, igualando uma marca importante, considerando os campeonatos citadinos, porque o Foca, na década de 50, foi por 3 anos consecutivos artilheiro do estado de Goiás, e o Nonato está conseguindo reeditar este feito com as artilharias das temporadas de 2014, 2015 e 2016. João Paulo. Cercado de muita expectativa para ser um dos melhores campeonatos goianos dos últimos tempos, a bola rolou pela primeira vez no dia 30 de janeiro para o jogo entre Atlético e Craque, no Serra Dourada, e quem inaugurou o contador dos gols do Campeonato Goiano 2016 foi o meia Jorginho do Atlético no Serra Dourada. Finalzinho do primeiro tempo, 0 Atlético, 0 Craque. Vai tomando posição, Ednei para cobrança do escanteio. É bola do Dragão. Quem sabe no final do primeiro tempo. Ednei, a bola fechada. Ele cabeceia, a bola vai entrando, encaixou! É do Dragão, é Salve Jorge! É Salve Jorge de cabeça, a cobrança no escanteio de Ednei! Subiu Jorginho, prazer Jorginho, a temporada começou, meus amigos do Brasil! 45 primeiro tempo, abre a contagem o Dragão, taca fogo no jogo, no final do primeiro tempo, valeu Jorginho, amassa, agradece, o primeiro gol do Campeonato Goiano 2016 é dele, Jorginho de cabeça, chama o bombeiro pro Craque! Chama o bombeiro! Tudo bastante, Jorginho, ele conhece o caminho do gol, 45, um Atlético 0, Craque aqui no Seca! Fico muito feliz, né? Tá vestindo essa camisa do Atlético, não importa o número, né? Importa é fazer dentro de campo, eu tô fazendo bem feito, o que o professor tá pedindo. Então, independente de quem tá jogando com a 10, o importante é a gente mostrar dentro de campo e sair com os resultados positivos. E o Jorginho, né, mais um personagem que já havia feito sucesso no futebol goiano, estava retornando para este campeonato goiano, ele que já havia defendido o próprio Atlético Goianiense e também o Vila Nova. Após a abertura no sábado, no domingo viveu-se a primeira rodada, dia 31. E normalmente assim a federação tentou colocar clássicos, né? Anapolina e Anápolis voltaram a se enfrentar com vitória do Anápolis por 1-0, clássico aqui da região metropolitana. Mas esse clássico começou no domingo mesmo, Gerlés, ou foi assim uns dias antes durante a semana? Como é que foi? Não, teve um que começou antes, né? Mas no domingo teve aí o clássico aqui da região metropolitana entre Aparecidense e Trindade, Anapolina e Anápolis, Itumbiara e Goianésia, mas aí teve o Vila Nova e Goiás. Mas Vila Nova e Goiás, como sempre, não jogam apenas no domingo. Normalmente o jogo já começa com uma semana de antecedência. E dessa forma, quem que protagonizou esse clássico da véspera, Tondo? Quem começou o clássico nos microfones foi o recém-chegado Daniel Carvalho, experiente, jogador do futebol internacional, do Inter de Porto Alegre, revelado pela equipe gaúcha, e ele chega na imprensa, numa televisão, e diz que ele sempre achou que o clássico fosse Atlético e Goiás. Talvez de forma despretensiosa, mas vamos lá. O que eu conheço mesmo um pouco da história do Vila Nova e Goiás. Dizem do clássico. O clássico. Até então eu achava, quando eu cheguei aqui, que era o Atlético Goianiense o maior clássico. Só que quando eu cheguei aqui já pediu para não usar vermelho, já mandaram. Eu postei uma foto do meu filho, já disseram, não deixa ele usar vermelho. E eu digo, meu filho é colorado, torce pro Inter. Mas, enfim, estou tentando entrar nessa rotina aí que o torcedor gosta, sempre usando. Ainda bem que é verde, pelo menos não é azul, né? Não é azul. Aí meu filho ia ficar chateado, eu acho, se fosse. Mas graças a Deus tá dando tudo certo, tô adorando, e o que eu conheço mesmo é só a história um pouco do clássico em si, mas da equipe do Vila Nova não conheço. Após esta declaração do meio-campista Daniel Carvalho do Goiás, recém-chegado na capital goiana, de que para ele o maior clássico até então era Goiás e Atlético, a resposta veio a cavalo. Com ele, sempre ele, o volante Robson, prometendo olho no sangue. Jogar clássico é sempre bom, é um jogo esperado por todos, né? E por nós jogadores.
com certeza, essa notícia aí de torcida única, o torcedor vilanovense vai invadir o Serra mesmo, vai mostrar para quem não conhece o Vila a força do torcedor, a força do clube. Então, jogar clássico é sempre bom. Eu acho que quando se fala em clássico, eu acho que mexe com até os familiares dos jogadores, porque é uma coisa diferente. Você vê o tanto que mexe que desde o ano passado, quando saiu a tabela, só se fala nesse clássico. Já se falava. Mês de janeiro todo foi só o clássico, então é uma coisa diferente, é uma coisa que mexe com o jogador. A gente se motiva mais ainda, porque ganhar um clássico ele te dá uma motivação a mais pro restante da competição, sua autoestima vai lá em cima. Então o clássico é sempre bom, e quando se fala em clássico tem que, quem não tiver olho no sangue para jogar um clássico desse, não é melhor nem entrar em campo. Robson, você citou ali que é uma grande oportunidade para quem não conhece o Vila conhecer. O Daniel Carvalho vai conhecer o Vila? Se ele falou que não conhece, né, ele vai conhecer. Para te falar a verdade, eu nem sabia que ele estava no Goiás. Eu nem sabia que esse cara estava no Goiás. Eu vim saber agora que ele deu essa entrevista. Então, como ele falou que não conhece o clássico, que o maior clássico é Goiás e Atlético, ele vai conhecer a força do torcedor, vai conhecer a força do Vila. Mas eu acho que o mais importante é a gente mostrar o nosso trabalho que foi feito durante esse mês todo, né? Os novos jogadores que chegaram vão querer mostrar. Eu acho que não tinha coisa melhor do que começar com um clássico para quem chegou agora no Vila, já para conhecer a força do torcedor. Você pode ter certeza que essa notícia de torcida única vai estar estádio cheio, porque o nosso torcedor é um torcedor apaixonado e ele vai comparecer em massa. Robson movimentou o clássico na expectativa de que o torcedor do Vila lotasse o Serra Dourada, ainda mais vindo de um título na Série C do Campeonato Brasileiro, e para ver o grande menino do Prêmio Puskás, que acabou não disputando o clássico e revela sua frustração por não estar jogando neste momento. O pessoal tá tendo um cuidado especial comigo, queria muito jogar esse jogo, mas minha condição física não tá 100%, então prefiro segurar. Não daria nem uns 10 minutinhos, 15? Não, até daria, mas acho que seria falta de respeito com os meus atletas, com os meus companheiros, com a torcida entrar e ficar 10, 15 minutos, mesmo que fosse 45, mas 45 mal. Então preferi ficar fazendo trabalho à parte, trabalho de física e de força, para poder voltar mais melhor. Sem o Wendel Lira, o Vila Nova foi derrotado pelo Goiás por 2-0, com gol de Patrick e o outro do artilheiro esmeraldino na temporada, Rafael Lucas. O gol do Patrick aconteceu aos 20 minutos e a bola está com ele, com o Patrick, lançou na direita, fecha o ataque do Goiás, recebe a bola atrás, agora olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, recebeu o jogador Rafael Lucas, não tem perdeu, é gol, que joga à vontade, é jogo de um time só no primeiro tempo no Serra Dourada, e merecidamente, com todo o louvor possível, o Goiás chega ao seu segundo gol, explorando principalmente com inteligência o setor esquerdo do seu ataque, contra um sistema falho direito do Vila Nova, e a bola é cruzada, e o jogador Rafael Lucas, com raiva, convicto e com vontade, bate lá em cima, estufa a rede do Vila e faz o segundo gol do Goiás. Merecidamente o avião B do periquito atômico pega o segundo gol. Rafael Lucas, camisa número 9. 45 minutos passados do primeiro tempo. Agora, Goiás 2, Vila Nova 0. Um gol que dá muita alegria para a Josiane América, para a Adriele Ferreira, para o Jorge Martins e para o Everildo e o Cabeça. Ô Edson, levanta que vem mais. Se antes da bola rolar, quem cantou de galo foi o Robson. Após o resultado final, quem curtiu foi o volante, Patrick. Sim, eu acho que foi como eu falei, né? Tem que mostrar dentro de campo. E a gente conseguiu fazer 2 gols ali. Na hora de comemorar, eu acho que a gente não tá faltando com respeito, a gente só uma provocaçãozinha. O bom do futebol é isso, o charme, né? Provocaçãozinha saudável de clássico. Acho que tanto eu quanto o Rafael, a gente que não faltou com respeito.
fizemos a nossa comemoração e graças a Deus saímos com a vitória. Com os gols de Patrick e Rafael Lucas, o Goiás venceu 2-0. E o Vila Nova se frustrou também com a renda e o público do primeiro clássico do Campeonato Goiano. R$ 231.340 foi a renda. Público de apenas 8.874 torcedores. Reflexos da torcida única, a frustração e o erro foi admitido pelo presidente do Vila, Guto Veronês. Nós sabemos que erramos e ontem, depois do resultado, a gente viu que foi equivocado e vamos trabalhar que, se porventura a gente cruzar numa semifinal ou numa final, para que haja a torcida dividida, que foi como foi colocado na reunião. Não foi uma decisão do Vila, não foi uma decisão do presidente do Vila, não foi uma decisão do Goiás, que foi representado pelo Eledino, foi uma decisão em conjunto. Então a gente não adianta ficar buscando quem é que errou ou quem é que acertou. Tá então o presidente Guto Veronês tentando explicar, né, se posicionando diante desta primeira vez na história em que as duas equipes se enfrentaram com torcida única no estádio Serra Dourada. Além de Atlético 2, Craque 0, Goiás 2, Vila Nova 0, tivemos Aparecidense e Trindade 0-0, Anapolina 0, Anápolis 1 e o Goianésia perdendo para o Itumbiara por 1-0 na rodada inaugural do Campeonato Goiano. Conferimos a primeira rodada do Goianão 2016 e toda a expectativa. A seguir, também aconteceu o primeiro confronto entre Goiás e Atlético. E vamos rememorar como foi. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias rememora hoje o Campeonato Goiano de 2016. No primeiro bloco, tratamos da expectativa para a competição e também os primeiros jogos. Primeiro Goiás e Vila, que terminou com a vitória do Goiás por 2-0. E agora, vamos marcar o primeiro confronto entre Goiás e Atlético. Rivalidade que se acirrou nos últimos anos, Vinícius. E que jogo, Rafael, muita expectativa depois de um frustrante clássico entre Goiás e Vila Nova, onde se esperava muito do Vila e o Goiás atropelou. Existia aí do que seria o Goiás diante deste também reformulado Atlético. E aí vimos e acompanhamos e registramos um dos grandes jogos desta primeira fase. Escanteio, bola parada, é o homem da bola parada, quem é? É o Ednei, todo mundo sabe, pra direita e pra esquerda, no meio, ele vai bater um escanteio. O Luiz Fernando correu ali pra ser lançado, mas o Ednei prefere definir a cobrança do escanteio diretamente pra grande área, principalmente na pequena área, onde os jogadores se posicionam. Prepara-se, Ednei, correu, alçou, tentou o gol olímpico! Tentou o gol olímpico! Tentou e conseguiu! Cortou e conseguiu! Gol! Esse Ednei é um monstro para bater na bola! Ele é um monstro para bater na bola! Na cobrança do escanteio, ele bateu fechado, ninguém tocou na bola! Gol olímpico, gol olímpico, gol olímpico, gol olímpico! Atlético, 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 Atlético! Locomotiva, locomotiva, locomotiva de virada! Ednei, 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 Ednei! Ednei! Para o Atlético! Ednei, gol olímpico, camisa número 2, 31,
31 minutos passados no segundo tempo de virada. Atlético, Locomotiva Rubro-Negra, Dragão 2, 1 para o Goiás. Um gol que dá muita alegria para o Gilson Benevides, para o Hermógenes Pereira, para o Mozart Mecânico. Levanta que vem mais. E a bola vai, a bola vem no sistema de defesa e vai embora. O time do Goiás, lançamento feito pelo Ramires. Ramires da Suelto, mandou a bola. Carlos Eduardo cruzou. Olha o gol de empate. A bola vai. Olha o gol de empate. Olha o Wagner. Olha o Wagner. Olha o Wagner. Olha o Wagner. Do Wagner. Outra jogada espetacular do menino Carlos Eduardo que ganhou da zaga do Atlético, cruzou e de voleio o jogador Wagner empurra a bola pra rede, empata o clássico. É jogo aquilo que eu costumo dizer, tanto para o torcedor do Goiás como para o torcedor do Atlético. É jogo pra quem tem coração de ferro, de bronze, de aço. Empata o jogo o Goiás, 4 gols do clássico, é bom demais a movimentação, empata o Verdão, empata o Periquito Atômico, empata o Goiás, empata o Wagner, empata o Wagner, camisa número 17. 35 minutos passados no segundo tempo, agora tudo igual, 2 para o Atlético, 2 para o Goiás. O gol do Goiás dá muita alegria para a Josiane América, para a Adriele Ferreira, para a Sônia Cátia Valéria, para o Everildo e o Donizete. Ô Márcio, levanta que vem mais. E este empate manteve o Atlético na liderança geral da primeira fase do Campeonato Goiano. Este que foi o último jogo do primeiro turno do estadual. O Atlético liderava o grupo B com 13 pontos e o Goiás o grupo A com 10 pontos. E lá embaixo, o Craque de um lado com 5 e o Goianésia do outro com 3. Mas os dois clubes azuis conseguiram reagir na competição. Ainda sobre este confronto entre Atlético e Goiás, Goiás e Atlético empate 2-2, Goiás saiu reclamando da arbitragem de Wilton Pereira Sampaio. Aliás, árbitro que já havia tido a sua atuação contestada em um jogo da rodada anterior, onde ele apitou o jogo entre Atlético e Itumbiara. Aliás, há 2 rodadas atrás, o Itumbiara perdeu por 3-1, teve pênalti favorável ao Atlético contestado e uma semana depois, Wilton Pereira Sampaio voltava a ser criticado pelos dirigentes esmeraldinos e desta feita por Sérgio Rassi, mandatário do Goiás. Eu acho que se não houvesse a interferência da arbitragem, como Goiás e Atlético sempre fizeram bons clássicos, o resultado seria justo. Mas infelizmente, essa mácula, mais uma vez, do mesmo árbitro que tem favorecido o Atlético em várias ocasiões. O que aconteceu hoje na visão do senhor? Eu acho que o juiz marcou 2 penalidades bastante duvidosas, o bandeirinha do lado de cá segurando bastante o nosso jogo e infelizmente isso acaba tirando o brilho da partida. Tá, então ouvimos as reclamações de Sérgio Rassi, presidente do Goiás nesta temporada, e ao longo também desse momento o João Bosco Luz, conselheiro, diretor jurídico, convocou a imprensa para garantir que o Wilton Pereira Sampaio não apitaria mais nenhum jogo da equipe no Campeonato Goiano de 2016. E aí eu te pergunto, Rafael, você que hoje é um homem do apito, foram justas essas reclamações? O Wilton Pereira Sampaio, de fato, se equivocou, principalmente lá no jogo de Itumbiara, teve uma atuação contestada, mas não, ele mesmo não admitiu se errou ou não neste jogo entre Goiás e Atlético. Fato é que o Goiás
sugeriu que ele não tivesse mais condições psicológicas. Não pediu veto textualmente, né? Sugeriu. Mas depois da sugestão, o Wilton Sampaio não apitou mais jogos do Goiás no campeonato. Ele chegou a estar em um sorteio para um Goiás e Trindade na última rodada da primeira fase, só que lamentavelmente para ele, o Wilton, a bolinha dele não caiu. Seguindo o campeonato goiano, o Vila Nova volta a ser destaque. Não por gols, porque o ataque não balançava as redes. Não por vitórias, que muitas vezes, quando elas chegavam, eram sempre bem magras. Foi mais uma vez protagonista de uma demissão por atacado, destacada pelo repórter Pedro Henrique Geninho. Márcio Fernandes não é mais o técnico do Vila. A véspera de um clássico importante, no próximo domingo no estádio Serra Dourada contra o Goiás, ele fez o pedido de demissão e foi aceito pela diretoria do clube. Ele recebeu uma proposta do futebol paulista, ele aceitou e comunica agora de forma oficial, agora à tarde em entrevista ao lado de Gutenberg Veronês. Conforme aí trouxe o Pedro Henrique Geninho, o Márcio Fernandes deixou o Vila Nova justamente quando completou 1 ano de comando no clube, feito que há muito tempo alguém não conseguia lá pelos lados do Onésio Brasileiro Alvarenga. E ele justificou a saída dessa forma. Deixa o Vila Nova numa posição boa, né, tranquila, com uma vantagem sobre o quarto colocado, se classificam-se 4. Tive algumas propostas antes dessa e eu não quis nem escutar porque o momento não era igual a esse, e assim que eu achei, eu sempre falei isso pra vocês, a hora que eu achar que realmente tá na hora da gente sair, apareceu uma coisa boa, eu vou sair. Então realmente apareceu e eu achei que o momento era esse. Além do técnico Márcio Fernandes, o então diretor de futebol do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, também anunciou sua saída às vésperas do clássico contra o Goiás. Seria o segundo confronto entre Goiás e Vila no campeonato, e o Vila Nova, há poucos dias desta partida, vivendo um momento conturbado. Estou comunicando a vocês também que eu estou me desligando aí da diretoria de futebol do Vila, por entender que haverá uma mudança de filosofia, na qual eu torcerei muito para que dê certo, mas eu vislumbrava outras situações. Hugo Jorge Bravo falando aqui na Rádio 730, né, repercutindo, resgatando essa declaração do conselheiro e ex-dirigente do Vila Nova. Se no primeiro turno o Vila rosnou como um tigre feroz, para este clássico foi mansinho, calado, quieto, e com o técnico Rogério Mancini, o Vila conseguiu arrancar um empate sem gols no estádio Serra Dourada. E o treinador recém-chegado das categorias de base fala sobre sua estreia e o empate no clássico. Quanto mais tempo eu tiver, eu vou colocando mais as minhas ideias e corrigindo os possíveis erros. Agora, isso vai acontecer no dia a dia. Mais um prêmio, como eu falei antes, para mim era um prêmio já estar nesse clássico. E eu vou buscando cada vez ser mais premiado. Então, se o Guto quer que eu dirija a equipe contra o Brasília, eu fico mais feliz ainda. Com este mesmo Rogério Mancini no comando, o Vila Nova venceu o clássico contra o Atlético e mostrou que poderia sim chegar à fase final do campeonato goiano. O Vila ataca, a bola vem na canhota, caiu na ponta esquerda, atenção, Roger dominou, bico na grande área, vai para a tentativa do giro, rolou, mais atrás se apresenta, Leandro Bolhões meteu, na meio da grande área, Infera tá pintando o gol do Vila, o drible passou no goleiro, perna direita, encaixou, gol! Roger chegou na grande área, abre o marcador no clássico aqui no Serra Dourada. Daqui a pouco no clássico, 2 jogadores, etapa primeira. A bola trabalhada aqui na esquerda, a enfiada na grande área. O Roger apareceu, limpo do goleiro Márcio, tocou no fundo do barbante. Uma explosão de emoção aqui no Serra Dourada. Do Batuque
caixa, do fundo do barbante, desceu, tá lá dentro, Roger, do fundo do barbante, Vila, Dragão 0. Após esta vitória sobre o Atlético, Vila Nova conseguiu uma arrancada no Campeonato Goiano até chegar à sua classificação. Aliás, teve um jogo decisivo para a equipe colorada, que foi aquele contra a Aparecidense, que significou realmente para o Vila Nova uma virada. Ou vencia e brigaria por uma vaga na semifinal, ou poderia mais uma vez viver o drama da luta contra o rebaixamento. Vila Nova se classificou, o time do Anápolis também, além de Atlético e Goiás com uma certa folga. E do outro lado da tabela, o que aconteceu com os demais times no rebaixamento? Como é que ficou, hein, João? Com pouco investimento, o time do Trindade acabou rebaixado, e a Anapolina também, né? A Anapolina que até meio que morreu de véspera, né? Chegou a dispensar alguns jogadores, a situação ficou muito difícil e o time e a Chata voltou para a segunda divisão. Trindade também até que tentou, teve alguns brilharecos com o Galeno lá no time da Capital da Fé, mas acabou sendo rebaixado também. E os outros times? Teve vaga para a Série D também em disputa, né, Gerliezer? Sim, João, a Anapolina, que carregava até pouco tempo o status, né, de nunca ter sido rebaixada, foi rebaixada em 2012 e volta a ser rebaixada em 2016. E para a Série D do Campeonato Brasileiro, o Anápolis ficou com a vaga que foi aberta para esse ano. A competição aumenta o número de clubes, então o Anápolis ficou com a vaga para esse ano e também para o ano que vem. E também em 2017, além do Anápolis, o Itumbiara e a Aparecidense também vão representar o futebol goiano na Série D do Campeonato Brasileiro. Isto se a Aparecidense ou o Anápolis não conseguirem acesso nessa temporada. E aí a galera do NEM, o Craque e o Goianésia ficam torcendo para, quem sabe, cair no colo essa vaga na Série D do ano que vem, Rafael. Considerando as equipes da primeira fase, as 10 equipes participantes do campeonato goiano, Anapolina, Anápolis, Aparecidense, Atlético, Craque, Goianésia, Goiás, Itumbiara, Trindade e Vila Nova, um total de 19 treinadores trabalharam no campeonato goiano, sendo que o Goiás, o Atlético e também a Aparecidense mantiveram seus respectivos comandantes ao longo de todo o campeonato, respectivamente Enderson Moreira no Goiás, Wagner Lopes no Atlético e Márcio Goiano na Aparecidense. Já outras equipes tiveram 3 treinadores. Foram os casos de Anapolina, Vila Nova e Anápolis. Anapolina com Silvio Criciúma, Jorge Saran e Lucas Andrade. O Anápolis com o Valdemar Lemos, o Ramon Menezes, além do Ricardo Leão, e o Vila Nova com Márcio Fernandes, Rogério Mancini e Leandro Nils, que teve uma apagada passagem pelo Vila Nova com 2 jogos como comandante no Goianão. O Itumbiara teve 2 técnicos, Zé Teodoro e Zé Humberto. O Goianésia 2 também, Jorge Saran e Romerito. O Trindade, Edson Júnior e Vladimir Araújo. E o craque de Catalão, Júlio Sérgio e ainda Jairo Araújo. Vinícius. A semifinal do Campeonato Goiano ficou definida da seguinte forma: Goiás e Vila Nova se enfrentariam em jogos de ida e volta, havendo empate em número de pontos e de gols, a decisão seria para os pênaltis. O mesmo acontecendo no duelo entre Anápolis e Atlético, e é neste assunto que vamos entrar no próximo bloco. Vale destacar que, na primeira fase do Campeonato Goiano, uma marca registrada pela equipe Futebol de Goiás e que talvez passaria em branco, foram os 1000 jogos do Itumbiara Esporte Clube, Gerlier. Exatamente, na última rodada da primeira fase, quando o Itumbiara venceu o Craque no JK, o Itumbiara Esporte Clube atingiu a marca de 1000 partidas na primeira divisão do Campeonato Goiano. A seguir, as semifinais do Campeonato Goiano em destaque no Futebol de Goiás e suas histórias. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro.
futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O futebol de Goiás e suas histórias revive hoje o Goianão 2016. Até aqui, rememoramos a primeira fase. João Paulo de Medeiros. Nas 15 rodadas da primeira fase, né, que foi a fase de classificação, o Atlético foi o líder geral em 9 delas, enquanto o Goiás liderou por 6 rodadas. O time esmeraldino terminou na frente na classificação geral. Isso, e lá do outro lado, né, na zona de rebaixamento, a Anapolina foi a equipe que mais frequentou a zona de rebaixamento, inclusive terminou por lá, né? 10 rodadas a Anapolina esteve na zona do rebaixamento, o Trindade, a outra equipe rebaixada, 8 rodadas, e o Goianese, que conseguiu se salvar, ficou na zona de rebaixamento por 7 rodadas. 13 árbitros e 24 assistentes trabalharam ao longo de toda a competição. Isso representa 37 pessoas xingadas por todas as torcidas, Rafael. É verdade, Vinícius, e põe xingamento nisso, mas para esse tipo de caso, os árbitros têm uma segunda mãe. Eu aprendi isso no curso de arbitragem. Por isso que se algum dia eu for apitar, eu terei uma segunda mãe. Mas brincadeiras à parte, voltando ao campeonato goiano, fase semifinal. Anápolis e Atlético se enfrentaram na primeira partida, no dia 16 de abril, no estádio Jonas Duarte. O Anápolis venceu por 1-0, só que às vésperas desse jogo, uma praga acometeu o gramado do estádio Jonas Duarte. Tivemos a oportunidade de conversar com o secretário de esportes da cidade de Anápolis, Ademir Marinho, que, apesar da preocupação por conta do ocorrido, disse que não haveria problemas. E de fato, não aconteceu. Em campo, o Anápolis venceu o Atlético por 1-0 com gol de Marcelinho, levando a vantagem, Gerliezer Paulo, para o outro jogo. Partida que aconteceu no dia 23 de abril, no estádio Serra Dourada. Rafael, e a impressão após essa primeira partida da semifinal foi de que a vantagem teria sido pequena, porque o Anápolis fez apenas 1-0, mesmo com o Atlético com 2 jogadores a menos. O volante Pedro Bambu e o atacante Júnior Viçosa foram expulsos, mas o Anápolis veio para o Serra Dourada, mostrou força e venceu o Atlético no Serra Dourada, confirmando a sua vaga na final do Campeonato Goiano de 2016. Atacou o Galo, aponta a canhota, vai pintar o gol, atenção, Furlan chegou na boca do gol, vai fazer, perna direita, encaixou! Gol! É do Galo! É do Anápolis, Furlan, 47 jogaram nessa final. Furlan meteu lá dentro, ele recebeu na boca do gol, tapa com a perna direita, tá lá dentro, ele vai pra taça pra torcida do Anápolis. Tá cantando muito o Anápolis. A festa do torcedor tricolor aqui no Serra, classificado pra final do Campeonato Goiano. Tá lá, Furlan 47 na etapa final. A vitória virada, alô Bezinho. O Bezinho tá fazendo a festa e muito. A esporada pra cima do Atlético. A virada no final de jogo. Castigo 2 Anápolis. Vai se classificando pra grande final do Campeonato Goiano. Para o Atlético. O Atlético do técnico Wagner Lopes esteve em campo com Márcio, Ednei, Marlon Lino e Romário. Gilson Alves, depois Gilcinho, William Schuster, Magno Cruz, Jorginho, depois Elton, Luiz Fernando, depois Amorim e Júnior Viçosa. O gol do Atlético no estádio Serra Dourada, na derrota por 2-1 na segunda partida da fase semifinal, foi marcado pelo Magno Cruz. Já para o Anápolis, marcaram Rafael Furlan e Toró.
O time do técnico Valdemar Lemos esteve escalado com Felipe, Marcelo, Leandro Eusébio, Renato Juste e Rafael Furlan, Toró, Helder, depois o jogador David, Felipe Baiano, Lucas Sotero, Michel Platini, depois Jânio, Marcelinho e Kaique. A renda no estádio Serra Dourada foi de R$ 52.560. O público, 4.883 torcedores. Apitou Atlético 1, Anápolis 2, o árbitro Elmo Rezende. Já na outra semifinal, Goiás e Vila Nova se enfrentaram e a expectativa era ou o Goiás conquistaria a 6ª vitória em cima do Vila Nova em decisões de semifinal, ou o Vila Nova conseguiria vencer pela primeira vez o seu maior rival em uma fase semifinal do Campeonato Goiano. No primeiro jogo, no dia 17 de abril de 2016, o Vila Nova acabou empatando. É um jogo que foi adiado, inclusive foi marcado para o domingo que foi marcado pela a votação da admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, e por isso o jogo foi adiado, não pela Federação Goiana, não pelos clubes, e sim uma determinação do secretário de Segurança Pública e também vice-governador José Elton para a próxima segunda-feira, o dia seguinte. E aí nesta segunda-feira, o empate por 1-1 entre Vila Nova e Goiás. O Vila foi escalado com Wagner Bueno, Douglas Assis, Reginaldo, Anderson e Marinho Donizete, Vitor Bolt, Robson, Zotti e Dudu, Roger e Frontini, o gol colorado marcado por Anderson ainda no primeiro tempo. Já o lado alviverde, comandado por Anderson Moreira, foi escalado com Renan, Jonathan, David, Anderson Salles, Juninho, Ramires, Patrick, Davi e Wagner, Rafael Lucas e Carlos Eduardo. Rafael Lucas cobrando pênalti, empatando o jogo para o Goiás, e a decisão ficou ainda, pelo menos, parecendo ser equilibrada, João. E o resultado de empate no primeiro jogo caiu muito mal para o Goiás. Durante toda a semana, muitas críticas ao desempenho dos jogadores, do próprio técnico Anderson Moreira cobrou muito dos jogadores, e a promessa era um jogo diferente na volta da semifinal. O jogo da volta também foi equilibrado. O Goiás entrou em campo com Renan, Jonathan, David, Anderson Salles e Juninho, Davi, Wendel, Wagner, Carlos, Cléo e John Clay. Ainda participaram Patrick, Rafael Lucas e também o goleiro Ivan. Pelo lado do Vila Nova, foi escalado por Rogério Mancini com Wagner Bueno, Reginaldo, Vinícius Simon, Anderson e Marinho Donizete, Vitor Bolt, Robson, Zotti, Dudu, Roger e Frontini. Ainda entraram Lausen, Matheus Anderson e Fernando Neto. O gol da vitória e da classificação do Goiás à final foi marcado pelo garoto Carlos Eduardo. O Goiás solta o seu time pra cima do Vila Nova. Davi, lançamento longo, Carlos Eduardo, a Wagner, Carlos Eduardo, chutou pro gol, gol, gol! Atômico do Goiás, do menino Carlos Eduardo, a bola foi pedindo pelo amor de Deus para entrar, e foi atendida. O Wagner Bueno escorregou e a bola vai pra rede. Eu já dizia, o Goiás solta o seu time pra cima do Vila no início do segundo tempo, e quando quer jogo, quando procura um gol, encontra um gol. Ninguém encontrou. Carlos Eduardo, camisa número 7. 4 minutos,
minutos. 4 minutos passados do segundo tempo. Agora, Goiás 1, Vila Nova 0. Um gol que dá muita alegria para o William Wagner Filho, para o Sebastião Martins, para o filho dos passos lá na cidade de Goiás. Ô, Wagner Bueno! Falhou, hein, Wagner? Que te passa, muchacha, de não passa nada. Já passou, levanta que vem mais. Definidas as finais. De um lado, o Anápolis, que voltava a disputar um título goiano depois de 20 anos. Do outro, o Goiás, o maior vencedor da história do nosso futebol. E esta história, este capítulo do Goianão 2016, você acompanha no próximo bloco. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. A retrospectiva do Goianão 2016 é o nosso destaque aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Já revivemos a primeira e também a fase semifinal. Só que antes de entrarmos na decisão entre Goiás e Anápolis, o Atlético esteve em evidência logo depois de sua eliminação para o Galo da Comarca. O técnico Wagner Lopes, tão pretendido na temporada anterior para o Atlético, não resistiu à derrota para o time anapolino. Eu não sou mais o treinador do Atlético, eu gostaria de aproveitar o espaço, agradecer a todos da 730, agradecer ao Atlético, não só a diretoria, através do Adson, Mortosa, mas todos os funcionários, agradecer aos membros da comissão fixa, agradecer aos jogadores, por essa oportunidade, né, de ter trabalhado os 4 últimos meses, mas é vida que segue. O resultado não veio, a gente entende a decisão da diretoria e dizer meu muito obrigado, pedir desculpas ao torcedor do Atlético por não ter conseguido o título, mas eu saio de consciência tranquila, fiz o meu melhor, trabalhei no máximo que eu podia, em todos os momentos que eu estive à frente do Atlético eu procurei dar o meu melhor. E agradecer também a todos da 730, a todos os comentaristas, enfim, todo mundo que faz parte, dizendo muito obrigado. E dizer que vou estar na torcida, pedir a Deus que ilumine e que o Atlético faça uma grande Série B. E a gente vai estar sempre na torcida. Após a demissão do técnico Wagner Lopes, quem também foi alvo de críticas foi o diretor de futebol Adson Batista, ele que comanda o departamento atleticano há uma década. E ele rebateu da seguinte forma: lido com normalidade, desde que tenha um respeito com a minha pessoa, porque eu não caí aqui de paraquedas, volto a dizer, eu tenho quase 11 anos de clube, às vezes até no popular eu carrego água no jacá aqui, só Deus sabe o que eu faço com orgulho, com amor pelo que eu faço, que eu amo o que eu faço. Mas algumas pessoas, elas analisam as coisas só no momento. São pessoas que às vezes elas têm no coração só maldade. Às vezes são pessoas que não enxergam o valor das pessoas, principalmente a história de cada um, né? Eu tenho uma história bonita aqui no Atlético. Eu cheguei aqui, tinha 9 títulos, hoje nós temos 13 títulos, 4 regionais e 1 brasileiro da Série C. Isso é muito. Um time de 1937, que tem quase 80 anos, cheguei aqui, tinha 9, nós já conseguimos 5. Então, alguma coisa é certa. As pessoas, o Adson é centralizador. Nessa função minha, você tem que ser. Você tem que saber tomar as decisões. É lógico que eu ouço todo mundo, eu converso com as pessoas, mas eu tenho as minhas convicções. E sei que em certos momentos você tem que tomar decisão. E eu, se for preciso, jamais eu vou ser omisso, eu tomo as decisões, tomarei. E a partir do momento que eu estiver incomodando, que eu não estiver sendo útil e não sendo positivo para o Atlético, cabe às pessoas maiores do clube me chamar e tomar decisão. A mesma porta que eu entrei,
eu vou sair um dia. Eu não sou eterno. Enquanto Adson rebatia e contestava as críticas, ou pelo menos tentava justificar, Robson também se envolvia em uma nova polêmica contra o Goiás, já que durante o jogo a TV Anguera registrou a imagem em que o meio-campista Wagner, com a mão próxima ao nariz, fazia referência ao problema de doping sofrido pelo Robson na temporada de 2014. E o jogador colorado não correu das entrevistas e atacou o meio-campista esmeraldino. Um fato lamentável de um cara vagabundo, sem vergonha, rapaz, que além de me atingir, atingiu toda a minha família, cara. Um fato onde meu filho chegou para mim chorando porque alguns colegas dele de escola já estão fazendo bullying com ele, um ato de covardia sem tamanho. Eu estou muito revoltado, deixo aqui minha indignação e pode ter certeza, cara, que as coisas não vão ficar assim. Independente do acontecimento, vai ter volta, vai ter resposta, porque minha família não vai ficar sofrendo, não. Se a minha família estiver sofrendo, a família dele vai sofrer também. Estou muito revoltado com isso, pelo meu filho, cara. Eu não consegui dormir à noite, meu filho está sendo zoado no colégio. Isso não é coisa de homem, é coisa de moleque, vagabundo, sem vergonha. Tá aí os vídeos rolando aí, todo mundo mandando mensagem no meu celular, tirando onda com a minha cara. Eu aceito a derrota, eu aceito a desclassificação, mas não aceito essa palhaçada. E pode ter certeza que as coisas não vão ficar assim. Independente se o Vila vai me ajudar ou não, eu vou fazer justiça com minhas próprias mãos. Polêmicas de Robson à parte, o campeonato goiano coloca frente a frente Goiás e Anápolis. Esta é a 26ª decisão do Goiás em um campeonato goiano, Gerliezer Paulo. É verdade, Rafael. Essa é a 26ª final direta de Campeonato Goiano em que o Goiás participa. Nas 25 anteriores, o Goiás conquistou 15 títulos e foi vice-campeão por 10 oportunidades, Vinícius. Destas, 6 finais diretas foram contra times do interior. Foram 5 títulos e apenas um vice. Este vice foi em 2008 para o Itumbiara. O verde levou a melhor em 1981, 1997, 2002, 2003 e no ano passado, em 2015. Do outro lado, o Galo da Comarca, o Anápolis, participou de 2 finais diretas. Em 1947, ainda com o nome de batismo, né, União Operária, ele enfrentou o Atlético e foi campeão. Em 95, contra o Vila Nova, o Anápolis acabou com o vice-campeonato. O Anápolis também tem outras 2 chegadas em retas decisivas. E em 1965, o Anápolis foi campeão daquela edição. O campeonato goiano era disputado por pontos corridos e o Galo da Comarca foi campeão até com uma rodada de antecedência. Em 96, o campeonato, a fase final era um triangular, onde tinha Goiás e Atlético, e o Goiás acabou sendo campeão daquela temporada. Chegamos ao dia 1º de maio de 2016. Primeira partida da decisão do Goianão desta temporada entre Anápolis e Goiás. Jogo no estádio Jonas Duarte. Frente a frente, Valdemar Lemos e Enderson Moreira. Vinícius. O Anápolis foi escalado com Felipe, Marcelo, Leandro Eusébio, Renato Juste e David. Toró, Helder, Felipe Baiano e Lucas Sotero, Michel Platini e Marcelinho. Rafael Assis entrou no decorrer do jogo na vaga de Marcelinho. E no Goiás, hein, Gerliezer? Olha só, Tondo, o Goiás teve o Ivan no gol, que substituiu o Renan, Jonathan, que saiu para a entrada do Suelton, David Duarte, Anderson Salles e Juninho, Davi, Ramírez e Wagner, Carlos, que saiu para a entrada do Cassiano, Cléo e Rafael Lucas, depois Patrick, esse é o time do técnico Enderson Moreira. A renda foi de R$ 205.620 para um público pagante de 9.580 torcedores. O árbitro de Anápolis 0, Goiás 0 no estádio Jonas Duarte foi Eduardo Tomás. Primeira decisão apitada por este profissional.
Bruno Pires e Márcio Soares foram os assistentes. E a partir de agora, a gente confere o registro da saída de campo de jogadores esmeraldinos e tricolores. Apita Eduardo Tomás, encerrado o primeiro jogo da decisão. 0 Goiás, 0 Anápolis na primeira peleja. Bate bola nas entrevistas, campo de jogo. André Rodrigues, Juliano Moreira. O pessoal do Goiás vai deixando o campo de jogo aqui. Olha aqui o Rafael Lucas. O Rafa 0-0. Decisão foi para o Serra. Goiás saiu até no lucro esse 0-0 aqui hoje, Anápolis. Não, um jogo muito disputado, né? Um jogo muito difícil. Onde a bola sempre era mais alçada ali na frente para disputa. Um campo bem irregular. Mas agora a gente joga em casa, com a força da nossa torcida. E vamos buscar lá vencer e conseguir ser campeão. Várias críticas pela permanência do Cléo no time e a sua saída. Você entendeu a sua saída? Ah, sim, cara, normal, né? O Anderson tem as estratégias na cabeça dele, ele resolveu me tirar. Hoje eu achei que eu não fui tão bem no jogo. Mas agora é trabalhar aí para que no próximo jogo a gente vai fazer um bom jogo. Tá aqui o Davi. Davi, 0-0 aqui em Anápolis. Sai no lucro Goiás, Davi? Eu acho que foi um jogo igual. Acho que a gente começou bem o jogo. Bola no travessão, eles tiveram bola no travessão também no segundo tempo. A gente conseguiu explorar alguns contra-ataques, um agora inclusive com o Cassiano no final do jogo. Jogo igual, jogo de duas equipes que mereceram estar aqui nessa final. Mas a gente vai vivo pro Serra Dourada, a gente conta muito com a força dos nossos torcedores lá, pra gente poder aí empurrar a nossa equipe pra frente, pra gente poder conquistar esse título que é da nossa vontade. Davi deixando o gramado, alguém por aí, Juliano? Marcelinho, o torcedor não gostou dessa saída, e você? Eu gosto de jogar, né? Mas o professor entende melhor de sair da parte tática, ele te tem que respeitar, não tem problema, vamos pro próximo jogo, vamos ganhar. Vem cá, tá vivo o Anápolis? Agora a decisão é em Goiânia. Tá vivo, o jogo 180 minutos. Primeira parte a gente não fez, mas também tomamos, vamos lá e vamos fazer. Tá bom. Marcelinho, saindo por aqui falando, vou me aproximar do Lucas Sotero. Lá eles sabem jogar, né? Eles têm a vantagem porque sempre jogam lá, mas não tem nada ganho pra eles. Vai ser um jogo equilibrado como foi aqui. Eu acho que a gente foi superior até a equipe deles, criamos mais. Infelizmente não caprichamos ali na finalização, a bola bateu na trave, o goleiro defendeu. Mas agora é caprichar, treinar essa semana, concentrar, porque lá vai ser um grande jogo e a gente vai fazer de tudo para sair campeão. Você falou que lá o Goiás sabe jogar e o Anápolis sabe? Com certeza, a gente provou isso contra o Atlético Goianiense. Então a gente tem cabeça boa, tranquilidade, tem jogadores experientes. E vamos chegar lá, vamos jogar de igual para igual e quem sabe ser campeão. O segundo capítulo desta decisão de 2016 levou 17.687 torcedores ao estádio Serra Dourada. Foi o recorde de público da competição. Em campo, o Goiás foi escalado por Anderson Moreira, com Ivan, Sueliton, Anderson Salles, David Duarte, Juninho, depois Patrick, Wendel, Davi, depois Daniel Carvalho, Léo Senna e Wagner, Carlos Eduardo, depois Cassiano e Rafael Lucas. Já o Anápolis do técnico Valdemar Lemos decidiu o Goianão com Felipe, Marcelo, Renato Juste, Leandro Eusébio e Rafael Furlan, depois David, Toró, Felipe Baiano, Helder e Lucas Sotero, Marcelinho, depois Rafael Assis e Michel Platini, que foi substituído por Jânio. A exemplo do que havia acontecido na primeira partida, o segundo confronto da final entre esmeraldinos e tricolores, o placar ficou empatado, porém desta vez no 1-1. O Marcelinho pisou nela, Marcelinho ganhou no primeiro, no segundo, no terceiro, esbarrou no Suélito e a torcida do Anápolis vibrou. É Carlos Eduardo pela direita, atenta a bola ao Rafael Lucas, que ataque sensacional do Goiás. Rafael buscou agora o jogador que é o Wagner, penetrou, cruzou, fechou o ataque e é gol! Fecha o ataque e é gol! Fecha o ataque e é gol! Na categoria, na colocação, na visão de jogo do garoto Léo Senna,
o Anápolis atacava, e o Goiás puxa o contra-golpe, e vai como um terremoto, como uma avalanche, como um tsunami, e chega lá para o delírio da sua torcida, vibra o torcedor do Verdão no Serra Dourada, e o Goiás chega lá e faz o gol marcado pelo Léo Sena, é do Léo Sena, camisa número 20. 19 minutos passados do primeiro tempo. Agora, Goiás 1, Anápolis 0. Um gol que dá muita alegria para o Vasco José Mota, o meu conterrâneo, e para o militar Wilson Pereira dos Santos, outro conterrâneo, e para o José Osvaldo. Ô Felipe, levanta. Anda que vem aí! Campeonato Goiano! E a bola vai, e a bola vem agora com Forlan, e carrega em favor do Anápolis, buscou Marcelinho, este ataque do Anápolis é excelente, é ótimo, é Marcelinho, boca do gol, Platini, olha o empate! Olha o empate! Gol! Este Marcelinho que é pequenininho, é valente, é bom jogador, ele levou, mandou na grande área, o Helder acompanhava o Helder, e amorteceu, e meteu o pé esquerdo na bola, e a bola vai na cabeça direita, ali na gaiola do Periquito, e o Galo empata o jogo, e o Galo dá uma bicada no Periquito, pra ficar tudo igual, empata o Anápolis. Camisa número 7. 46 minutos passados no primeiro tempo, agora tudo igual. Goiás 1, Anápolis também 1. O gol do Anápolis dá muita alegria para o deputado e cronista, o Carlos Antônio. Oi, levanta que vem mais. 0-0 na primeira partida, 1-1 no segundo confronto. E o Goianão 2016 foi definido nos pênaltis. Até agora, 8 cobranças, 8 excelentes cobranças. Leandro Alzério, outro veterano, é zagueiro, é acostumado a marcar gols e vai tomando posição para bater o quinto pênalti. Até agora não teve erro, até agora a coisa foi realmente fabulosa. Goleiro Ivan do Goiás, todo de azul, no centro do gol, é Leandro Alzério, é a quinta cobrança do Anápolis, autorizado pelo Bruno Rezende, partiu pra bola, chegou na bola, tocou, defendeu, o goleiro Ivan, defendeu o goleiro Ivan, arriscou o canto esquerdo Ivan, fez a defesa Ivan e provoca o grito, o choro, a emoção dos torcedores do Goiás, que agitados estão aqui no estádio Serra Dourada. Agora, se o Goiás marcar o gol, vai ser o campeão, o Goiás. Tá no pé de quem? No pé direito do Rafael Lucas, um dos artilheiros do campeonato. Para o torcedor do Goiás comemorar a conquista do título, é para o Vasco José Mota, o Wilson, o Horácio de Melo, o Coronel Silvio Benedito Alves, o Eferildo, o Jorge Martins. Será que essa galera vai gritar gol? Vai gritar campeão? Será que vai gritar campeão? Será que vai gritar campeão? E vai ser agora, Rafael Lucas, correu, chegou, refugou, bateu! E você sabe, pelo meu grito, que o Goiás é campeão goiano 2016. 5-4 nos pênaltis. O Goiás é campeão goiano 2016.
sou Goiás Esporte Clube. Eu sou Goiás, eu sou Goiás e vou vibrar. Goiás, campeão goiano 2016. Aliás, bicampeão. Segundo título consecutivo conquistado sobre uma equipe do interior. Em 2015, a vítima foi a Aparecidense. E em 2016, o Goiás passou nos pênaltis pelo Anápolis. O clube é a nossa glória, a nossa garra, a nossa gente, nossa história. O amor pela nossa bandeira é para nós a maior vitória. Campeonato Goiano. No balanço da competição, foram 76 jogos, 146 gols marcados, uma média de 1,92 gols por jogo. Um total de 291 jogadores participaram da competição. 77 marcaram gols no campeonato. Houveram ainda 2 gols contra, a favor, um do Goiás e outro do Vila Nova. 19 treinadores trabalharam no campeonato. 341 cartões amarelos foram aplicados e 23 jogadores foram expulsos no Goianão 2016. O jogador que mais atuou na competição foi o goleiro Felipe, do Anápolis, que esteve em campo nos 18 jogos, seguido por Juninho e Patrick do Goiás, Felipe Baiano e Marcelo do Anápolis, cada um com 17 atuações. Frontini e Robson do Vila Nova, Gilson Alves e Magno Cruz no Atlético, Elder e Renato Juste no Anápolis, além de Rafael Lucas, Renan e Wagner foram os outros jogadores recordistas. Os atletas que atuaram os 90 minutos de todos os jogos de seus respectivos times foram Felipe, goleiro do Anápolis, em 18 atuações, Rodrigo Calaça, do Itumbiara, em 14 jogos, Martinez, do Trindade, que também atuou todo o tempo dos 14 jogos, além de Leandro, Luciano e Nonato, do Goianésia. O Goiás, campeão goiano, utilizou no campeonato estadual um total de 31 jogadores. O Anápolis, vice-campeão, utilizou 28. O Itumbiara 29, o Craque 30, o Trindade 28, o Atlético 27, o Vila Nova 29, a Aparecidense 26, o Goianésia 30 e a Anapolina 33 jogadores. Artilheiro do campeonato goiano, ele mesmo, o Gordinho Nonato, que mais uma vez brilhou com a camisa do Goianésia. Foram 10 gols, igualando a marca de Foca, que nos anos de 51, 52 e 53 conquistou o campeonato goiano de forma consecutiva por 3 oportunidades. Nonato foi artilheiro do Goianão 2014, 2015 e também do Goianão 2016. Pra gente fechar, o Goianão com os recordes. Agora há pouco já destacamos, o de público foi a final. Goiás e Anápolis, empate 1-1, neste dia 8 de maio de 2016, 17.687 torcedores estiveram no estádio Serra Dourada. A maior renda do Goianão 2016 foi na vitória do Goiás, por 1-0 sobre o Vila Nova, em jogo da fase semifinal. 277.905 torcedores. O menor público da competição foi da Aparecidense, no empate 0-0 com o Goianésia, 87 torcedores. E a menor renda também neste confronto, R$ 1.080. As maiores goleadas do Goianão 2016 foram Trindade 4, Goianésia 1, no dia 14 de fevereiro, e Craque 1, Anápolis 4, no dia 30 de março. O árbitro que mais apitou o Goianão 2016 foi Eduardo Tomás, que teve 11 atuações. Bruno Pires, que apitou a final, esteve atuando em 10 oportunidades. O terceiro foi o árbitro Elmo Rezende, que apitou 9 jogos. Aliás, por falar em arbitragem, quem mais auxiliou na competição foi Fabrício Vilarinho, em 13 oportunidades.
Quem mais expulsou foi André Luiz Castro, que mandou para o chuveiro 5 jogadores. Quem mais aplicou cartões amarelos no Goianão 2016 foi Eduardo Tomás. 68 cartões amarelos são alguns dos detalhes do Campeonato Goiano 2016, que já está na história e também no futebol de Goiás e suas histórias. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Atenção! Tchururu.